Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa playlist de vídeos aleatórios. No vídeo de hoje eu vou falar sobre gráficos em psicologia. Mais especificamente, quero responder a seguinte pergunta: como interpretar gráficos em psicologia? Então, você já se deparou com a situação de fazer uma pesquisa científica, ou caso você não tenha feito uma pesquisa científica, muito possivelmente estando ou no curso superior de psicologia ou sendo um consumidor de informações por meio de publicações em revistas, jornais ou mesmo sites de notícias, né? Você já pode ter se confrontado com resultados da pesquisa na ciência psicológica. Então, os pesquisadores vão lá, de uma população selecionam uma amostra, aí parte desses participantes é designada aleatoriamente para um grupo controle, outra parte para um grupo tratamento, e a pesquisa é conduzida. Depois que a pesquisa foi conduzida, os pesquisadores vão lá e analisam os dados e podem chegar à conclusão de que esses gráficos são melhor representados de uma determinada maneira, com gráfico de barras, com gráfico de linhas, com diferentes modalidades gráficas, né? E a pergunta é: você consegue interpretar o significado desses gráficos? Ou seja, você consegue extrair informação desse gráfico de forma a entender o que os pesquisadores estão mostrando, o que uma notícia, uma pesquisa está mostrando? Então, a minha ideia aqui é, de forma apenas introdutória, a tentar responder inicialmente essa pergunta: como interpretar gráficos em psicologia. Vou falar de apenas alguns tipos de gráfico, vou falar de alguns princípios, aí, algumas coisas importantes que você deve observar quando estiver tentando ler um gráfico, e vou falar de alguns tipos. Vários tipos vão ficar de fora dessa minha introdução. Então, quando você olha um gráfico, esse gráfico vai ter algumas características. Em geral, ele vai ter um título. É importante que um gráfico tenha título. Nesse meu exemplo aqui desse vídeo, quase todos os meus gráficos, pelo menos os que eu criei, como esse daqui, o título do gráfico vai fazer parte do gráfico, na imagem. Mas muitas vezes nas publicações o título ele é externo ao gráfico. Então o título vai estar ali em cima ou ali embaixo do gráfico. O gráfico ele tem um eixo Y e um eixo X. Em geral, o eixo Y é onde fica minha variável dependente, ou seja, aquela variável que eu suponho que ela tem os seus valores dependentes da variável que está no eixo Y. Ou seja, posso ter uma variável aqui, vamos supor, eu posso ter a distância que as pessoas moram do aeroporto, tá? Em quilômetros. E aqui eu posso ter o nível de estresse das pessoas. Eu quero avaliar se as pessoas que moram mais próximas ao aeroporto são mais estressadas, possivelmente pelo barulho que elas ouvem diariamente por conta dos ruídos ali do aeroporto, dos aviões decolando e aterrissando. Então, eu suponho que é mais provável, apesar de não ser um estudo experimental, esse que eu estou descrevendo, é mais provável que o estresse seja influenciado pela distância que as pessoas moram do aeroporto, do que as pessoas passem a morar numa determinada distância do aeroporto em função do estresse. Embora, evidentemente, isso também possa acontecer, né? A pessoa vai morar perto do aeroporto, começa a estressar muito e depois decide morar bem longe para diminuir o estresse, tá? Mas em caso de pesquisa experimental, que não é esse exemplo que eu descrevi, eu vou ter uma variável dependente aqui, uma variável independente no eixo X, vou ter um título do gráfico e vou ter uma determinada métrica aqui. Então a minha ideia agora vai ser falar de vários aspectos importantes. O primeiro deles eu considero que é dar uma olhada geral no gráfico e tenta identificar o título. O título em geral vai expressar qual é a relação que o gráfico está querendo mostrar. E tenha em mente algumas coisas. No começo vai ser bem lento esse processo, mas a ideia é que isso vá se automatizando conforme você vai ganhando experiência com a leitura de gráficos. Qual é o título do gráfico? Qual é ou quais são as medidas de interesse? Ou seja, o que está no eixo X, o que está no eixo Y? Tem alguma legenda ali no gráfico? Qual é a métrica da variável ou das variáveis? Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O gráfico mostra o quê? Ele mostra casos, ele mostra médias, mostra distribuições, mostra tendências temporais. O gráfico tem caráter descritivo ou inferencial, ou seja, os pesquisadores só querem mostrar como que os dados se apresentam naquela amostra, ou eles tentam tirar uma conclusão para a população hipotética de interesse. Então são algumas coisas que podem guiar, algumas perguntas que podem guiar a sua leitura do gráfico para tentar entendê-lo, tá? Destaquei essas daqui e vou falar de algumas delas a seguir. Então,
Além de olhar para o título do gráfico, olhe para a escala de medida nos eixos x e y. Então aqui nesse exemplo, eu tenho aqui no gráfico da esquerda o tempo, e aqui eu coloquei entre parênteses o S, que na APA por convenção representa segundos, e o desempenho, que aqui está representado em percentual. Não plotei nada dentro do gráfico por enquanto, porque é irrelevante, mas então eu tenho o tempo, o desempenho em função do tempo, né? A ideia de função lá, função matemática da época da escola, né? Quero saber, será que o desempenho é uma função do tempo? Ou será que existe uma relação entre tempo para realizar uma tarefa e o desempenho nessa mesma tarefa? Só que eu posso plotar os mesmos dados numa outra escala de medida, ou seja, eu posso pegar o tempo e multiplicar por 1000. Então, o participante que levou 2 segundos para fazer uma determinada tarefa, se eu multiplicar por 1000, ele vai ter levado 2000 milissegundos, ou seja, é a mesma variável, mas agora expressa numa outra métrica. Tempo expresso em segundo, tempo expresso em milissegundos. Da mesma maneira, eu posso pegar o desempenho e expressar em proporção. Então, vamos supor que a tarefa são 20 tentativas, por exemplo. Dessas 20 tentativas, o participante que acertou 10, eu posso pegar 20, eu posso pegar melhor 10, dividir por 20, multiplicar por 100, eu vou ter 50% nessa métrica. Então, eu fiz número de acertos dividido pelo número total, multiplicado por 100. E eu expresso minha variável em percentual. Agora, se eu pegar o número de acertos e dividir pelo total de tentativas e não multiplicar por 100, a minha variável vai ser expressa em proporção. Só que elas são essencialmente equivalentes. Acertar 50% é o equivalente a acertar 0,50 das tentativas. Ok? Mas é importante você ter em mente isso para você avaliar. Uma coisa importante que eu não falei também, mas que eu acho relevante, sempre leve em consideração, isso vai aparecer um pouco depois, quais são os limites dos meus eixos. Por exemplo, o tempo aqui vai de 0 a 3. Aqui o desempenho vai de 0 a 100%. Aqui o tempo vai de 0 a 3.000 milissegundos, aqui 3 segundos. E aqui o desempenho vai de 0 a 1, né? De 0 acerto, proporção de 0 acertos e proporção de 1 acerto, ou seja, acertar todos. Falei de escala de medida aqui, e aqui nesse exemplo eu tenho métricas que são essencialmente idênticas, mesmo que eu expresse em segundos, milissegundos, em percentual ou em proporção, não faz muita diferença, né? Mas vai ter alguns casos que isso vai fazer uma grande diferença. Na psicofísica, por exemplo, é comum que algumas variáveis sejam expressas em escala logarítmica, né? Logaritmo é algo que a gente aprende também na escola, ou nem tanto, né? Mas aqui eu quero mostrar a relação entre duas variáveis x e y. Então, vamos supor que eu medi duas coisas e elas têm uma relação de potência, né? Ou seja, na medida em que uma variável aumenta em x, a outra aumenta em x elevado a alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui no 8, se eu subir aqui, ele vai dar... Aqui, na verdade, é uma função quadrática, né? Acabei de perceber aqui, ó. No 10, quando eu tenho 10 aqui, eu tenho aproximadamente 100 aqui, ou seja, 10 elevado a 2. Aqui, no 8, eu tenho 64, ou seja, 8 elevado a 2. Aqui no 6, eu tenho aproximadamente 36, né? 6 elevado a 2. No 4, eu tenho 16, 4 elevado a 2 e assim por diante. Note que se o meu eixo x fosse mais longo, se chegasse aqui em 100, 100 elevado a 2 dá 10.000. O meu eixo aqui ele iria explodir no eixo y, porque ele vai subindo cada vez mais, né? Então, em algumas situações, pode ser conveniente que eu transforme ou um dos eixos ou ambos os eixos numa outra escala. Ou seja, eu pego todos os valores de x e tiro o log de x, e pego todos os valores de y e tiro o log de y, e ploto de novo a relação das variáveis, faço um novo gráfico que representa exatamente a mesma coisa, só que numa escala distinta. Então é o que eu fiz aqui. O que significa pegar os valores aqui de x e de y e plotar nesse outro gráfico? Significa que agora aqui eu tinha um espaço, um plano cartesiano normal, né, que é o que a gente está acostumado, e aqui eu tenho um espaço log dimensional, né, tanto em x quanto em y. E note que agora, plotando as duas variáveis, o que eu tenho aqui? Aqui é de 0 a 10, agora aqui ele vai de 0 a um pouco mais que 2, ou seja, eu dei uma encolhida no eixo x, né? Que é isso que a gente faz, a gente dá uma encolhida e aproxima os valores, e a gente aproxima mais os valores mais altos e menos os valores mais baixos. Não vou entrar nos detalhes matemáticos disso porque não nos é relevante.
Mas o interessante é que uma relação que era quadrática e explodia aqui, passa a ser aproximadamente linear no espaço logarítmico. Em algumas situações, os pesquisadores vão interpretar os dados considerando x e y na sua métrica original, mas na hora de plotar o gráfico, por questão de conveniência estatística, matemática, pelo fato das relações linearizarem em outras escalas de medidas, os pesquisadores apresentam os dados em logaritmo, que é o que acontece, por exemplo, em algumas leis da psicofísica. Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos aqui, mas sempre leva em consideração. Isso é y, é x ao quadrado, é metro, é área, é volume. Isso é importante de se considerar quando for interpretar gráficos. Uma outra coisa importante de se olhar é em relação ao truncamento do eixo. Aqui no caso eu estou me focando no eixo x. Eu tenho dois painéis aqui, o gráfico aqui, o painel à esquerda, que mostra o número de homicídios por 100 mil habitantes, tá? Esses dados são fictícios, eu inventei, né? Então a cada 5 anos eu computei o número de homicídios, não falei nem qual é o lugar, né? Idealmente eu deveria falar em qual lugar que é, se é no Brasil, se é no mundo, se é no estado de São Paulo. E a mesma coisa aqui, então os dois gráficos são idênticos, você acredite ou não. Qual que é a diferença desses dois gráficos? A diferença desses dois gráficos é que esse da direita ele vem de 0 até 25. Esse outro gráfico vem de 23 até 25. Quando eu olho esse gráfico aqui, parece que eu tenho uma tendência aqui que vai explodindo também, uma tendência exponencial, né? O crescimento do número de homicídios. Então, esse cenário aqui é muito mais apavorante para um leitor que olha e fala, meu Deus, está aumentando muito o número de homicídios. Nesse cenário aqui é quase imperceptível, só que os gráficos são essencialmente os mesmos, os valores são idênticos. Por que dá essa diferença? Porque aqui seria o equivalente a eu ter quebrado aqui no 23, então eu cortei essa região aqui, tudo que estava para baixo eu joguei fora e dei um zoom, aumentei muito o tamanho. Então dá para ver sim que aqui tem um aumento. Só que esse aumento é pequenininho. Quando eu dou um zoom muito grande, esse aumento fica grandão assim, fica uma tendência gigante. Então é importante de se levar em consideração também, porque muitas vezes o efeito que a gente observa é pequeno dentro da escala de medida. Mas eu preciso dar um zoom para ver esse efeito. Lembre-se também, além disso, que o fato de um efeito ser pequeno ou ser microscópico não significa que ele não seja importante. Usei muitas negativas no que eu falei e não gosto disso, então vou repetir. Eu tenho um efeito que ele é pequeno. O fato de ser pequeno não me leva à conclusão de que eu devo ignorá-lo. Ou seja, ele pode ser importante mesmo sendo pequeno. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o tamanho do efeito e outra é a importância ou a significância prática, social, aplicada daquele efeito. Ok? Esses dados são inventados. Deixa eu mostrar um dado real aqui. Então, nós sabemos na literatura de pupilometria, que consiste na mensuração do tamanho da pupila durante alguma atividade que os participantes estejam fazendo, que o tamanho da pupila aumenta em função do número de itens que uma pessoa é solicitada a se lembrar. Então, se eu passar para uma pessoa uma sequência, uma série de 7 dígitos, por exemplo, 2, 9, 4, 5 e por aí vai, e pedir para ela se lembrar e depois reproduzir esses itens em voz alta, seguindo a mesma sequência, o tamanho da pupila dela, quando o número de dígitos que ela ouviu for 7, vai aumentar mais. Então, aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho o tamanho da pupila. O tamanho da pupila dela vai aumentando, quer dizer, quanto mais eu vou dando dígito para ela, é como se eu estivesse colocando mais carga sobre ela, mais peso, como se eu estivesse dando mais sacolas para essa pessoa pegar do mercado, está ficando mais pesado. E isso é refletido no tamanho da pupila, né, que seria um índice indireto da atividade do sistema noradrenérgico do nosso sistema nervoso central. Bom, ok, então eu tenho isso daqui. Então o tamanho da pupila aumenta. Quando dou 3 dígitos para as pessoas, o tamanho da pupila também vai aumentando, mas ele aumenta muito menos. Quando eu olho para esse gráfico aqui, você fala, nossa, que efeitão. Vou lá no banheiro agora, vou pedir para alguém me mandar um áudio falando uma sequência de dígitos para mim, vou colocar um fone de ouvido e vou ficar olhando no espelho e vou tentar decorar e vou ver se o tamanho da minha pupila aumenta.
O fato do efeito acontecer e ser grande não significa, ser grande nessa escala aqui, não significa que ele é visível, que ele é perceptível a olho nu. Então, nesse outro gráfico aqui, eu tenho uma escala muito maior. Note aqui que nessa escala aqui, o meu gráfico ele foi truncado. Ó. Ele começa em 3.5 e termina em 4.3. Então, do 0 ao 3.5 nem aparece no meu gráfico. Esse gráfico aqui não. Esse gráfico ele pega uma escala muito maior, não tem truncamento aqui, né? Existem outras diferenças entre esses dois gráficos que não são relevantes, mas olha como o efeito é pequenininho. O efeito ele se manifesta aqui, ó, nessa região. Olha como que o tamanho da pupila aumenta aqui com 3 dígitos, 5 dígitos e com 7 dígitos. Então, o efeito não é tão grande aqui. Ele precisa de muitas tentativas para conseguir observá-lo do ponto de vista estatístico e em um gráfico. Mas aqui parece que o efeito é gigante, então é importante eu levar em consideração o truncamento do gráfico para não interpretar um resultado baseado em um zoom como um grande resultado, né? Eu posso estar olhando para um efeito que é microscópico mesmo. Bom, começando agora a falar sobre alguns tipos de gráficos. Já começo dizendo que eu não vou falar de gráfico de pizza, porque eu sou terminantemente contra o uso de gráfico de pizza. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda em psicologia, então não vou mostrar gráfico de pizza aqui. Já percebi que tem um pequeno errinho aqui no meu gráfico, que na verdade ele cortou aqui o título do eixo Y, né? Mas ele vai aparecer no próximo gráfico aqui, que é esse mesmo título aqui, então era por palavra disciplina, tá aparecendo aqui, ok? Foi na hora de eu cortar o gráfico que acabou desaparecendo, mas aqui já seria um erro e um puxão de orelha para mim, que opa, faltou o título do eixo. O que esse gráfico mostra? Um gráfico de barras é utilizado para eu ter valores numéricos na altura das barras, né? E eu vou chamar de altura mesmo porque essas barras podem ser horizontais, como elas estão aqui, ou verticais, elas poderiam estar assim, né? Eu desconheço uma instrução explícita de quando utilizar barras verticais ou horizontais, embora a minha tendência seja, quando eu tenho rótulos muito compridos, eu tendo a deixar as barras como horizontais, porque os rótulos vêm aqui para o eixo Y e fica mais fácil de ler. Se eu tiver textões aqui, um vai ficar em cima do outro e vai ficar ruim. Mas no geral, em psicologia, a gente costuma fazer o oposto, a gente faz as barras na vertical. Depois vou mostrar um exemplo disso. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o número de estudantes, por exemplo, num curso de psicologia que declararam preferência a diferentes disciplinas ou áreas de atuação. Então eu tenho aqui as pessoas que falaram psicologia social, da saúde, organizacional, escolar e clínica. Nesse gráfico, claramente, um gráfico inventado, mais uma vez, claramente as pessoas têm uma preferência maior por psicologia escolar, seguida por psicologia clínica, né? 30 pessoas preferem psicologia escolar, 25 psicologia clínica, 20 preferem psicologia organizacional, 15 preferem psicologia saúde e só 10 preferem psicologia social. Então, eu poderia ranquear essas disciplinas aqui em termos do número de estudantes que as preferem. Claramente um gráfico descritivo aqui, eu não consigo fazer grandes inferências. Quando eu digo que uma disciplina foi a preferida e a outra a segunda preferida, na verdade eu só estou interpretando o que está no gráfico, não estou fazendo uma inferência para além dele. Bom, dando sequência aqui, o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, agora é mostrado com barras agrupadas, ou seja, agora eu quebrei o total de estudantes em pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, e agora eu tenho a divisão com base nessa característica. Então agora eu vejo o número de estudantes que preferem uma ou outra disciplina. Agora eu tenho barras pretas representando pessoas do sexo feminino e cinzas escuras representando o sexo masculino. E com isso eu consigo perceber, por exemplo, que a preferência em psicologia clínica tem uma grande diferença, sendo que muito mais gente prefere a psicologia clínica pessoas do sexo feminino do que pessoas do sexo masculino. Uma vantagem ali de 5 pessoas, né? E o oposto ocorre em psicologia organizacional e em psicologia da saúde, em que a preferência é maior para pessoas do sexo masculino, embora em psicologia da saúde essa diferença seja de apenas um respondente. Mais uma vez um gráfico descritivo, só que agora de barras agrupadas. Então agora eu quero mostrar um gráfico de barras agrupadas na vertical, que é o que é mais encontrado em psicologia.
Então, eu tenho aqui o tempo médio em segundos que as pessoas levaram para realizar uma de duas tarefas. Ou a tarefa de ler palavras, que consistia em ver uma série de palavras e dizer o que estava escrito, ignorando as cores. Ou a tarefa de nomear as cores das palavras, ignorando o texto. Okay? Então, aqui, nesse caso, eu tenho duas tarefas. E para cada uma das tarefas eu tenho a condição congruente ou a condição incongruente, né? Que eu estou chamando aqui. Né? O nome correto, na verdade, aqui não seria congruente e incongruente nesse caso, mas para todos os fins podemos pensar dessa maneira. E aqui o que a gente vê que o efeito, o Stroop, ocorre na tarefa de nomeação de cores, ou seja, em que eu tenho que ignorar palavras e nomear as cores. Na tarefa de ler as palavras, eu praticamente não tenho diferença aqui, eu tenho, no máximo, um efeito Stroop bem menorzinho. Esse tipo de gráfico é o gráfico que a gente tem dificuldade de tirar conclusões porque ele é um gráfico totalmente descritivo. O que está sendo mostrado aqui? As médias. Então, eu tenho 4 médias aqui. A média de nomear cores congruentes, nomear cores incongruentes, ler palavras congruentes e ler palavras incongruentes. Então, eu peguei os dados ali, se eu tinha 50 participantes por condição, eu joguei fora cada um dos dados e guardei só 4 valores, os das médias. Uma maneira mais adequada de apresentar esse gráfico é colocando barras de erros. No entanto, é importante explicitar que quando eu coloco barras de erros, eu preciso explicitamente dizer para o meu leitor o que essas barras de erros significam, ou seja, o que elas representam. Elas representam desvio padrão, elas representam intervalo de confiança, elas representam um erro padrão da média. Se você não sabe o que é desvio padrão, intervalo de confiança e erro padrão da média, tenho outros vídeos no canal, na playlist, falando sobre esses assuntos e você pode conferir. Recomendo que você dê uma olhadinha lá. Bom, na medida em que esses valores aqui são erros padrões, por exemplo, o intervalo de confiança, o meu gráfico começa a tornar um gráfico inferencial. Nesse caso especificamente, que eu estou utilizando aqui erros padrões das médias, o que eu concluo aqui é que eu tenho uma diferença estatística. Não vou entrar nos detalhes de como eu sei isso, porque aqui não é para ser um curso de estatística, pelo menos ainda não, tá? Talvez no futuro, quem sabe. Eu tenho uma diferença estatística, ou seja, eu tenho um efeito Stroop na tarefa de nomear cores, ou seja, as pessoas levam muito mais tempo para realizar essa tarefa na condição incongruente do que na condição congruente, mas na tarefa de leitura de palavras esse efeito não ocorre, ou seja, posso considerar para todos os fins como iguais os tempos gastos nas condições congruente e incongruente da tarefa de ler palavras. Um outro gráfico que eu já trouxe aqui anteriormente foi desse estudo de Ward e colegas. Queria enfatizar que as cores das barras aqui não tem qualquer propósito, eu coloquei elas coloridas apenas por finalidade estética. Tá? Para ficar bonitinho aqui, mas não tem importância, elas não precisavam estar coloridas, já que não é um gráfico de barras agrupado. Poderia ter agrupado aqui, mas seria um problema. Por que eu não agrupei nesse caso? Essa é uma questão importante. Em geral, eu agrupo barras quando eu quero comparar coisas. Agora, veja aqui. O que eu tenho no eixo Y aqui é um score de uma tarefa de memória de trabalho, chamada Operation Span, né, o OSPAN, e a pontuação no Raven, que é um teste de inteligência. Como o que está plotado no eixo X em cada um dos gráficos é diferente, as métricas são distintas, é por isso que estão plotados separadamente. Não faria sentido agrupar essas barras, eu não quero comparar desempenho em memória de trabalho com desempenho em inteligência, até porque não faz sentido comparar duas coisas ontologicamente distintas. Além disso, os meus 2 gráficos aqui foram truncados no eixo Y, lembra que eu falei anteriormente, ou seja, na verdade aqui do 0 ao 28 eu fiz desaparecer e dei um zoom para enfatizar o efeito, e aqui a mesma coisa do 0 ao 7.20. O ponto importante aqui é que esse gráfico mostra que quando o celular de um participante está longe, quando ele realiza uma tarefa de memória de trabalho ou de inteligência, os desempenhos, as barras vermelhas, é superior do que quando o celular está muito perto, seja no bolso da roupa ou da mochila do lado do participante ou em cima da carteira, como se a simples proximidade do celular capturasse recursos atencionais, recursos cognitivos que são impossibilitados de serem destinados à tarefa de interesse ali. Okay? Então, essa é a interpretação desse gráfico. Né? O artigo dá mais detalhes disso, mas essa seria a interpretação desse gráfico aqui. Bom, um outro exemplo de gráfico de barras agora agrupadas é de um estudo de memória também, que os participantes estudaram
um conjunto de pares de palavras ali, elas tinham alguma relação. E o ponto é que algumas palavras foram estudadas por meio de estudo, que é representado aqui pelo SSS, e outros por estudo e teste. Ou seja, algumas das pessoas sempre tinham que ver esses pares como se elas estivessem sendo expostas repetidamente, e outras vezes os participantes tinham que tentar se lembrar ativamente desses pares. Num momento posterior, os participantes realizavam um teste de memória. Nesse teste de memória tinha um teste que era fácil, um que era intermediário e um que era difícil. No fácil, os participantes viam uma das palavras do par e as duas últimas letras aqui. E a ideia era tentar lembrar qual que era essa palavra aqui, que no caso era, se eu não me engano, house. Na condição intermediária, os participantes também viam a primeira palavra, mas não viam a segunda, e tinha que tentar lembrar o significado. E na condição difícil, o pesquisador falava assim, lembra aquelas palavras que você estudou antes? Tente se lembrar de todas as que apareciam do lado direito e escreva todas elas. Então, aqui eu tenho o desempenho dos participantes em função dessas duas variáveis independentes. Se eles só estudavam os pares ou se eles estudavam e eram testados nos pares enquanto eles estavam aprendendo. E se no teste final eu tive um teste fácil, um teste intermediário, um teste difícil. Então, esse gráfico aqui está completo. Ele tem título, o título é longo, mas é bem descritivo do que significa. Eu tenho um eixo Y aqui com a proporção recordada, um eixo X aqui com a dificuldade do teste final, as barras divididas com a legenda, dizendo o que significa esse gráfico, e se o teste era fácil, intermediário ou difícil. O que nós notamos aqui, que era o que Halamish e Bjork argumentavam no artigo original, é que a vantagem de quem estudou os itens, os pares, por meio de teste, em relação àqueles participantes que estudaram os itens apenas por meio de estudo, se daria nos testes mais difíceis, e foi o que exatamente aconteceu. A despeito do desempenho ter sido pior no teste difícil do que no teste intermediário e no fácil, nós notamos aqui que no teste intermediário e fácil os participantes acertaram mais que 80, né, em termos de proporção, inclusive que tem um pequeno erro, porque esses pontos deveriam estar do lado esquerdo, não do lado direito. Tá? Mas a gente pode interpretar isso também em termos de percentual. Então, os participantes lembraram aqui aproximadamente 80% dos itens. Aqui os participantes lembraram menos, mas a vantagem ainda foi da condição de teste, em que eles lembraram aproximadamente 40% versus aqui aproximadamente 12%, 15%. Okay? Então, essa seria a interpretação desse gráfico. Tem as barrinhas de erro e tem aqui a descrição. Barras de erro representam erros padrões das médias. Bom, o negócio pode começar a complicar muito. Não vou falar desse gráfico aqui, mas esse gráfico ele complica bastante porque o estudo tem muitas variáveis independentes. Tem o flash, né? Era um estudo de psicofísica, né? Então, se uma luz piscou uma vez ou piscou duas vezes, a localização, se ela piscou na parte central da visão dos participantes ou na região periférica, congruência, né? Aí tinha essa condição aqui, unimodal, congruente, incongruente ou catch. E duas tarefas ainda, no experimento 1 na modalidade audiovisual e no experimento 2 na modalidade visuotátil. Né? Então, um gráfico bem complicado de entender porque tem muitas barras, tem muitas condições e porque era um experimento bem mais complexo. Mas só para ilustrar a ideia de que a gente consegue complexificar as coisas. Não vou dar descrição aqui desse resultado, se você quiser. O título do artigo vai estar na descrição do vídeo, mas só para mostrar mesmo que o negócio pode ficar mais complicado se for necessário, né? Embora a ideia seja sempre simplificar e não complicar. Bom, chegamos então ao histograma. O histograma é diferente do gráfico de barras porque o histograma mostra uma variável que no eixo X é contínua e aqui mostra a frequência ou a densidade dos casos. Aqui eu tenho inteligência, então eu peguei várias pessoas, calculei a inteligência delas e tenho uma distribuição aqui. Você pode falar assim para mim, nossa Marcos, mas que distribuição feia, você só tem 2 valores? Não, eu não tenho apenas 2 valores. O problema é que eu peguei parte dos valores dos participantes e agrupei numa barra e peguei outra parte e agrupei em outra barra. Por isso que essa distribuição ficou bem deformada. E aí vem a questão que eu tenho que definir. Por que eu coloquei só 2 barras? Por que não 3? Por que não 4? Por que não 5? Por que não 100? Veja bem que agora, se eu utilizar outros intervalos, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Aqui, se eu não me engano, eu tenho 50. Esses intervalos em inglês são chamados de bins. Com 10 intervalos, a minha distribuição já começa a ter uma carinha de distribuição normal.
nesse caso. E aqui com 50 intervalos essa carinha se mantém com barrinhas bem mais finas. Então é importante enfatizar que eu preciso fazer uma escolha de como que eu vou quebrar essas barrinhas para que elas fiquem assim. Qual que é a diferença, Marcos, do gráfico de barras para o gráfico do histograma? No gráfico de barras, as minhas categorias aqui são discretas. Então eu tenho, por exemplo, o número de filhos. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 8 filhos. Entre 1 e 2 não tem nada. Tem um vazio ali. Não existe a categoria 1,5 filhos. Mas na inteligência, na altura, no peso, em variáveis que são contínuas, essas variáveis, todos os espaços delas podem ser preenchidos. Por isso que por definição, a probabilidade de ocorrência de um determinado valor real é 0. Né? Então eu preciso pegar um intervalo para dizer qual que é a probabilidade de ocorrer um valor entre 100 e 110, entre 80 e 90, né? Para que eu tenha uma interpretação. Esse gráfico aqui é puramente descritivo, ele me mostra mais ou menos que a distribuição de inteligência nessa minha amostra é normal. E talvez eu queira tirar alguma conclusão se porventura essa distribuição também é normal na população. O meu histograma mostra muito a carinha da minha distribuição, seja populacional, seja amostral. Eu poderia ter outras variáveis que não têm distribuição normal, como por exemplo essa daqui que é a renda, que tem uma distribuição bem assimétrica. Temos muito mais pessoas pobres ganhando poucos salários e pouquíssima gente rica. Aqui o meu eixo está bem irrealista, né? Dificilmente uma pessoa ganha 400 salários mínimos, então na verdade ela deve ser até mais assimétrica do que esse exemplo que eu coloquei aqui. E eu posso ter uma outra variável que é assimétrica também, mas assimétrica na outra direção. Em particular, essa distribuição aqui é negativamente assimétrica, positivamente assimétrica, melhor dizendo, porque ela tem uma assimetria à esquerda nos valores mais positivos. E essa daqui é negativamente assimétrica porque ela tem uma tendência a ter uma assimetria para os valores negativos. Embora esse gráfico não tenha valores negativos, né, mas em direção aos números negativos aqui na reta real do eixo X. Então, por exemplo, idade para aposentadoria. A maioria das pessoas vão se aposentar mais velhas e algumas poucas pessoas por problemas de saúde, psicológicos, inaptidão para o trabalho por conta de alguma doença, podem não conseguir trabalhar e ser aposentadas por conta disso. Então a minha distribuição muito possivelmente vai ter uma cara mais negativamente assimétrica. Aqui. Os exemplos anteriores de histogramas foram inventados. Aqui eu trago um exemplo real do efeito de testagem, que eu já falei muito aqui, né, que foi o tema do meu doutorado, também chamado de efeito de prática de recuperação, efeito de prática de lembrar. Então aqui basicamente foi pegado os efeitos para cada participante para ver se a maioria tem valores positivos, negativos ou nulos, e eu plotei aqui, na verdade o autor plotou uma distribuição que é aproximadamente normal, mas que temos valores negativos sim, ou seja, tem uma parte dos participantes que não se beneficia da prática de recuperação. Um outro exemplo de histograma que na verdade é muito interessante esse cenário, um estudo bem complicado de entender, então não vou entrar nos detalhes, mas um dos objetivos dos pesquisadores era avaliar se a variabilidade intra-individual e a variabilidade interindividual eram iguais. Ou seja, se eu calcular o desvio padrão de quanto uma pessoa varia ao longo do tempo, fazendo uma tarefa, se isso é muito diferente do quanto ela varia junto com outras pessoas num único ponto do tempo. Então, o que a gente vê aqui nesse cenário é que, na verdade, a variabilidade é muito diferente. Então, a variabilidade das pessoas, né, de cada pessoa, sozinha, é muito maior o quanto cada pessoa varia do que o quanto o conjunto de pessoas tomado como uma amostra, como um grupo variam. Né? Ou seja, que o foco não é nas médias, o foco é na variabilidade. As barrinhas azuis têm muito menos variabilidade aqui no eixo X do que as barrinhas rosas, né? Eles chamam de vermelhas aqui, mas para mim elas são rosas, né? Tem muito mais variância, né? Ou desvio padrão, né? Desvio padrão que é a raiz quadrada da variância. Então, um exemplo aqui de quando eu estou utilizando distribuições para comparar distribuições. Talvez você não esteja tão acostumado com isso, mas quando eu estou rodando um teste T,
Eu estou comparando médias das distribuições. Aqui, por exemplo, eu poderia comparar, se fosse o caso, variabilidade, né, variância das distribuições, como por exemplo com o teste de Levene, né, que compara se as variâncias são iguais ou não. Um terceiro tipo de gráfico sobre o qual eu quero falar são dos chamados diagramas de dispersão. Já apresentei esse gráfico num vídeo anterior, em que eu estou falando sobre covariância e correlação. Se você tiver interesse nesse assunto, você pode procurar o vídeo. Basicamente, um diagrama de dispersão também é chamado de scatter plot. Aqui eu não ploto média, aqui eu não ploto, pelo menos não diretamente, variância, embora eu consiga enxergar aqui de alguma forma a variabilidade nos dados, mas aqui o que eu ploto são duas variáveis, né? Eu ploto uma variável no eixo X contra a outra no eixo Y, as duas são contínuas, então ritmo de vida de diferentes cidades. Nesse exemplo específico, cada pontinho é uma cidade, ou seja, cada pontinho é um caso da minha amostra, né? Minha amostra de cidades, em que eu avaliei, por exemplo, se a cidade tem um ritmo mais acelerado ou menos acelerado, e a incidência de doenças cardíacas para avaliar se uma cidade mais acelerada, por exemplo, tem uma incidência maior de doença cardíaca, ou seja, se morar numa metrópole com um ritmo de vida muito acelerado pode ser um fator de risco para doença cardíaca, ao nível da cidade, não ao nível dos indivíduos, evidentemente, já que o meu estudo foi feito aqui, hipoteticamente, com cidades. Esses dados são inventados, tá, gente? Então, aqui para cada caso, por exemplo, para a cidade número 1, eu ploto aqui ritmo de vida 26,66, então eu ploto o pontinho aqui próximo a 26,66 e ploto aqui doenças cardíacas 28,89 próximo aqui ao número 28,89, ou seja, esse pontinho tem essa coordenada no eixo X e essa coordenada no eixo Y. Mesma coisa feita para outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, que tem uma coordenada menor no eixo X, ou seja, 15,31, uma cidade com ritmo de vida menos acelerado. Da minha amostra toda é a cidade com menor ritmo de vida e que tem ali uma incidência de doenças cardíacas um pouco baixa também. Não é muito baixa, né? Tem algumas que tem mais baixa, mas ali está da metade para baixo, né? 17,69. Faço isso para todas as cidades que eu tenho na minha amostra, se eu não me engano eu tinha 20 nesse meu exemplo, e aí eu consigo ver uma tendência crescente, que tem essa reta aqui, que é a reta de melhor ajuste, que é a reta que é colocada no gráfico, que passa numa menor distância média de todos os pontos, ou seja, ela minimiza a distância de todos os pontos e ela. Se eu tivesse traçado uma outra reta aqui, por exemplo, essa que eu estou passando com o meu botão vermelho aqui, ou essa daqui que eu estou passando agora, ou qualquer outra, nenhuma reta pelo menos, passaria numa distância menor do que essa que eu estou traçando. Ou seja, essa é a melhor reta. Para ser um diagrama de dispersão, eu não preciso da reta, tá? Mas em alguns casos essa reta é apresentada para fins didáticos, para facilitar a leitura do gráfico. Então aqui, esse tipo de situação é bom para eu ver se tem uma relação entre duas variáveis, uma relação positiva, ou seja, na medida em que os valores aumentam no eixo X, eles aumentam no eixo Y. Aqui eu tenho uma relação positiva, quanto maior o ritmo de vida, maior tende a ser a incidência de doenças cardíacas, mas não é uma relação muito forte. A relação seria muito forte se os pontos se alinhassem exatamente numa reta diagonal, né? Se eles se alinhassem exatamente numa reta diagonal, eu diria que tem uma relação, essa relação é muito forte. Bom, para dar alguns exemplos da literatura, já que eu dei um exemplo inventado aqui por mim, esse exemplo está num livro-texto de memória, mas eu acho ele interessante. Então aqui os participantes foram solicitados a olhar para imagens de cubos abertos, cubos desmontados, esses cubos tinham duas setas. Por exemplo, nesse caso aqui, o match, né, que esse match, essa palavra não aparecia para o participante, evidentemente. O participante tinha que julgar o mais rápido possível se essas duas setas, se eu fechasse esse cubo, ou seja, eu tenho que imaginar como que esse cubo ficaria fechado se essas duas setas vão apontar uma para a outra, ou seja, vai dar um match, ou se elas não vão apontar uma para a outra. Então, nesse caso é meio óbvio, né? Eu percebo que se eu fechar esse cubo aqui, esses lados vão se alinhar e uma seta vai estar apontando para a outra. Então aqui eu teria que responder match. Esse daqui eu teria que responder match, é mais fácil ainda, porque uma seta já está apontando para a outra, né? Agora, em alguns casos, pode ser mais difícil avaliar se teria match ou não. Por exemplo, nesse caso aqui seria mais difícil. Esse caso aqui,
Não é tão difícil, mas talvez seja mais difícil o non-match do que o match, não sei. O ponto é que eu tenho que dobrar o meu quadrado, né? O meu quadrado não, a minha planificação do cubo, melhor dizendo, para eu fazer o meu julgamento se tem um match ou não. O que esse gráfico mostra para mim? Esse gráfico é muito interessante, que ele mostra que o tempo que as pessoas levam para decidir, pelo menos nas tentativas em que dá match, o tempo médio que as pessoas levam aumenta linearmente com o número de vezes que eles precisam mentalmente dobrar as peças desse cubo planificado para transformá-lo num cubo. Ou seja, se a representação mental desse cubo está mais distante do cubo, ou seja, eu preciso dobrar mais partes para montar na minha cabeça o cubo, eu vou levar mais tempo para responder, porque montar esse cubo leva tempo no mundo real. E parece que mentalmente isso também leva tempo, ou seja, isso é congruente com uma ideia, com a hipótese de representação mental analógica que as pessoas teriam aí para manipular o mundo tal como está representado na cabeça delas. Ou seja, um exemplo muito interessante de gráfico aí, de diagrama de dispersão, mostrando uma hipótese teórica interessante aí de psicologia cognitiva e representação mental. Um outro exemplo que eu acho interessante, e esse é interessante porque ele tem muitos pontos, é esse estudo aqui de neurobiologia do envelhecimento, em que diferentes pessoas de diferentes idades tiveram ali, por meio de técnicas das neurociências, o volume ali de tecido cerebral mensurado, e esse gráfico plota para diferentes regiões do cérebro. O gráfico, na verdade, original do artigo tem mais regiões. Mostra aqui, por exemplo, para a amígdala, uma região relacionada ao processamento emocional, o hipocampo, uma região importante, região ali que fica no lobo temporal, nos lobos temporais, melhor dizendo, é responsável por memórias, formação de novas memórias episódicas, né, declarativas, que seria a matéria branca cerebral, o córtex cerebral, que o volume total. Então, cada bolinha aqui amarela representa um participante. Eu tenho a idade desse participante e tenho o volume do cérebro dele, que está expresso aqui em unidades padronizadas. Então, esse volume aqui, por isso que ele pode ser negativo, né? Que alguém pode perguntar, mas como que tem um volume negativo? Então, isso aqui está transformado, centralizado ao redor da média de toda aquela amostra. A ideia dos pesquisadores era ver como que há um declínio, uma perda do volume cerebral em função do envelhecimento. E avaliar também se esse declínio é linear ou não, se esse declínio varia em função de região para região. Por exemplo, quando a gente olha que a matéria branca, tem um grande período de tempo que parece que não tem um declínio em função do envelhecimento, mas quando chega aqui aproximadamente pouco depois de 60 anos, começa a cair linearmente. Então aqui vem indo em linha reta e de repente começa a decair. Outras regiões, como o córtex cerebral, parece que ele vai decaindo linearmente, né? Pelo menos é o que parece aqui no gráfico. Mesma coisa para a amígdala, o hipocampo ele vai decaindo até aproximadamente 60 e poucos anos e depois ele começa a ter um declínio muito maior em termos de volume, né? E a ideia é tentar fazer associações disso com talvez como que isso poderia explicar diferentes perdas cognitivas, né? Perda de memória episódica, né? A maior perda se dá... Esse gráfico não está mostrando isso, tá, gente? Mas, por exemplo, se a maior perda se dá de memória episódica a partir dos 60 anos, que é quando começa a despencar a memória episódica, isso tem uma triangulação, uma relação convergente com o que acontece em termos de volume encefálico ali, do hipocampo, né? Poderia avaliar essas coisas também. Então, esse gráfico aqui é muito interessante. Eu não quero tirar grandes conclusões, porque o objetivo aqui não é falar de neurobiologia do envelhecimento, mas claramente a gente percebe, por exemplo, que os padrões são distintos, né? O padrão do que ocorre no hipocampo. O hipocampo tem um declínio, depois um declínio ainda mais acelerado. A matéria branca não tem declínio e depois tem. O córtex cerebral parece ter um declínio contínuo ao longo do ciclo de vida. Isso é muito interessante. Aqui mostra também um diagrama de dispersão para tentar tirar conclusões da relação do envelhecimento com o que acontece no cérebro. Agora passamos por gráfico de linhas. Bom, gráfico de linhas pode ser usado algumas vezes similarmente como o gráfico de barras, mas eu acho que ele é extremamente poderoso e informativo para ser utilizado quando o que está sendo plotado no eixo X é algo que ocorre em função do tempo.
Então, se vocês se lembrarem, quando eu falei lá de pupilometria, eu mostrei um gráfico que mostrava o tamanho da pupila em função da passagem do tempo numa tarefa cognitiva. Lá eu não enfatizei muito a questão que era o tempo que estava plotado no EX. O tempo pode ser uma coisa contínua, por exemplo, milissegundos, a passagem contínua do tempo, ou pode ser uma coisa sazonal, temporal. Por exemplo, eu posso tentar ver como que as vendas de joias aumentam não, né? Se modificam ao longo dos meses do ano e descobrir, por exemplo, que as vendas de joias têm um pico em dezembro e um pico em junho. E aí provavelmente isso seria explicado pelo Dia dos Namorados em junho e pelo Natal em dezembro, por exemplo. Só para dar uma ideia aqui, né? Bom, nesse meu exemplo aqui, também fictício, eu peguei 3 séries, né? Friends, The Big Bang Theory e Lost. E séries antigas, né, séries já acabadas, não tenho assistido mais nada. E peguei aqui a avaliação média dos telespectadores em função da temporada, das 5 primeiras temporadas, né? Acho que Friends tem 10, Lost, se não me engano, tem 6, e The Big Bang Theory acho que tem 12. Eu peguei as 5 primeiras porque a ideia é só para dar um exemplo. Eu inventei esses dados, tá? A ideia aqui que a gente vê, eu poderia ter apenas uma linha, tá? Mas o legal também de você ter essa situação é poder comparar padrões no tempo. Mesmo que Friends, Lost e The Big Bang Theory tenham começado em anos diferentes, eu posso comparar em termos das temporadas, né? E aqui que eu vejo aqui que Lost tinha a melhor avaliação entre as séries nas 2 primeiras temporadas, e a partir da terceira começou a desmoronar, começou a despencar. Note que o meu eixo vai de 0 a 10, aqui no eixo Y. Provavelmente isso é uma nota, né, de 0 a 10. Eu tenho aqui agora que as 2 outras séries são muito bem avaliadas também, com a diferença de que Friends parece ter sido mais estável. Friends teve um pico aqui na terceira temporada, nesse meu exemplo, mas nunca decaiu muito, sempre ficou ali com uma nota muito boa, entre 8 e 9 aproximadamente, né? Enquanto que The Big Bang Theory começou mais abaixo, começou abaixo de 8 na primeira temporada, mas foi subindo e foi a única que subiu em todas as temporadas, ou seja, uma tendência monotônica crescente. Apenas The Big Bang Theory teve isso, né? Então esse seria um tipo de gráfico de barra. Eu poderia comparar, por exemplo, que nos 2 primeiros anos a avaliação relativa foi igual, aí depois Lost foi ultrapassado por Friends, depois Lost foi ultrapassado também por The Big Bang Theory, que também ultrapassou Friends, e depois manteve essa classificação na 5ª temporada. Tá? Então esse seria o nosso gráfico de linhas. Pegando exemplos reais agora, mais uma vez de memória, né, que é o que eu tenho mais conhecimento. Bom, eu vou focar aqui no painel B, tá? Painel A, um pouquinho mais complicado, mas é o seguinte. Tem um achado muito interessante na literatura de memória de recordação livre, em que as pessoas vão lembrando livremente de uma série de palavras, por exemplo, que elas viram, que é o seguinte: quando eu utilizo uma técnica chamada análise semântica latente, essa técnica estatística me permite saber quais palavras estão mais relacionadas entre si, semanticamente, e quais estão menos relacionadas. Então é como se eu dispusesse no espaço palavras mais relacionadas ficam mais próximas e palavras menos relacionadas ficam mais distantes, certo? Então, por exemplo, peixe e espinho provavelmente têm uma relação maior do que nariz e deixa eu pensar alguma coisa aqui, telhado, por exemplo. Então, em termos de similaridade semântica, peixe e espinho estão mais próximos do que nariz e telhado, foi o que eu falei, né? Só reforçando. Aí, esse tipo de análise aqui do painel B me mostra, dado que eu lembrei de peixe, qual é a probabilidade de eu lembrar a seguir de telhado, ou de lembrar a seguir de nariz, ou de lembrar a seguir de espinho. E o que esse gráfico mostra é que a probabilidade de eu lembrar de palavras que têm uma maior relação semântica é maior do que a probabilidade de eu lembrar de palavras com a menor relação semântica. Ou seja, se eu lembrei de peixe, né, a probabilidade de eu lembrar de espinho é muito maior do que se eu lembrei de peixe, e a probabilidade de eu lembrar de
nariz ou de telhado. Então é isso que esse gráfico mostra. É quase como se as palavras na nossa cabeça, é claro que isso é uma especulação muito grande minha, mas é como se as palavras na nossa cabeça, aquelas que são mais semelhantes, estivessem mais pertinho. Então já lembrei de peixe, né? Aquele negócio, você está limpando a geladeira. O que é mais fácil? Logo depois, você limpar o micro-ondas ou você limpar o guarda-roupa? Se a gente fosse utilizar a similaridade ou a proximidade, seria o micro-ondas, porque está do lado da geladeira. O guarda-roupa está no quarto, está longe. Então a ideia é que isso captura intuitivamente, não sei, mas captura de uma maneira muito elegante na pesquisa em memória, e isso é mostrado por meio de um gráfico de linhas. Por fim, um último exemplo para a gente encerrar essa aula. Então nós temos uma paciente, eu acho que era do sexo feminino, não tenho certeza agora, PV, eu vou me referir como ela. Era uma paciente que tinha um problema no loop fonológico, que é um conceito de memória de trabalho relacionado à capacidade de armazenar e reter informações verbais, fonológicas por curtos períodos de tempo. Os pesquisadores estavam tentando identificar para que servia o loop fonológico, né? Do ponto de vista evolutivo mesmo, né? Qual que era a função dele. E o que os pesquisadores investigaram, né? Eu omiti uma parte aqui, mas no gráfico de cima, a paciente PV tinha que aprender a associar pares de palavras. A paciente PV era italiana. E ela tinha que aprender a associar pares de palavras italianas, né? E participantes controle também faziam a mesma coisa, ou seja, pessoas que não tinham uma lesão no cérebro, que não tinham um problema no loop fonológico, faziam a mesma coisa. E os controles conseguiram aprender, então, quanto mais tentativas aqui no eixo X, mais itens corretos, tanto para os controles quanto para a PV. Ou seja, parece que o loop fonológico não é importante para aprender a associar palavras do seu idioma nativo, porque a PV não tinha o loop fonológico funcionando bem, mas ela conseguiu aprender as palavras. No entanto, esse gráfico aqui, o B, é o mais bonito e elegante. O que ele mostra? Quando a PV teve que aprender os significados de palavras, se eu não me engano, do russo, né? Ou seja, ela pegava as palavras do italiano e falava, essa palavra aqui do italiano significa tal coisa em russo. A PV não conseguia aprender nenhuma palavra do russo. Ela era incapaz de aprender palavras do russo, independentemente do número de vezes que ela tentasse aprender. Enquanto que os controles eles aprendiam, né? Era mais difícil de aprender, e eu sei que é mais difícil porque a curva aqui de crescimento é muito mais lenta do que aqui. Com muito menos tentativas, os participantes controles conseguiam, aqui eles levavam mais tempo. Não obstante, eles aprenderam o significado de várias palavras do russo, aprenderam a xingar em russo. E a PV não aprendeu nada. E esse gráfico elegantemente mostra que possivelmente o loop fonológico está relacionado à capacidade de aprender novas representações fonológicas, por exemplo, adquirir um novo vocabulário numa nova língua. E é isso que ele mostra utilizando gráficos de linhas e as barras de erros que aparecem aqui para mostrar que são vários controles. Então, essas barrinhas aqui, lilás, talvez, sou péssimo com cor, gente, com cores. Essas barrinhas aqui lilazes representam a média dos participantes do grupo controle. E as barrinhas de erro mostram que alguns aprenderam mais rápido, outros aprenderam mais devagar, não obstante todos eles aprenderam palavras do russo. E só a nossa querida PV, com problemas no loop fonológico, né, com déficits graves no loop fonológico, não foi capaz de aprender novas representações fonológicas de uma nova língua. E esse resultado de memória de trabalho é mostrado por meio de gráficos de linhas. Muito legal, né? Muito bem, gente. Eu disse que a aula de hoje seria introdutória. Realmente foi longa, cansativa, né? Mas há muitos outros gráficos que são também utilizados em psicologia e eu não falei aqui. Eu vou mencionar só alguns deles, né? Temos o diagrama de caixas, também conhecido como box plot. Temos o violin plot, que é um diagrama que tem uma aparência que se assemelha a um violino. Temos o rain cloud plot,
que se assemelha realmente a uma nuvem com os pontinhos de dados ali chovendo. Mostra muito o padrão dos dados. Nós temos os mapas de ativação, como por exemplo o da ressonância magnética funcional, que mostra quais regiões tiveram uma atividade ali cerebral diferencial numa tarefa experimental versus numa tarefa controle, muito utilizado para tentar relacionar processos cognitivos com o funcionamento do cérebro. Nós temos o forest plot, né, o gráfico de floresta, muito utilizado em meta-análises. Eu deixo aqui alguns vídeos em que eu falo de gráficos também, no caso de desvio padrão versus erro padrão. No de meta-análise eu falo sobre o forest plot, recomendo bastante que você assista se você tem interesse em meta-análise. E aqui o como identificar variáveis graficamente, né? Meu foco aqui neste vídeo foi sobre as variáveis e não sobre os gráficos. Hoje eu me foquei um pouquinho mais sobre gráficos. Foi uma aula bem introdutória. Se você estiver interessado em algum tipo específico de gráfico, se você quiser aprender mais, deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem para eu saber que esse conteúdo está sendo útil e que eu posso complementá-lo falando de outros gráficos. A proposta que foi ser introdutória. Se você quiser que eu aprofunde alguma coisa em outro gráfico do seu interesse, avise para mim para que eu possa produzir novos conteúdos nesse assunto. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todas e de todos e até o próximo vídeo.